O Corinthians só não fechou ainda com o Luiz Castro só por causa desse detalhe. E é um detalhe muito importante. Lista de dispensa do Corinthians é de 9 jogadores, praticamente um time de futebol. E o Ramon Dias, fiel, ele será treinador no derby de segunda-feira entre Corinthians e Palmeiras, tá? Então uma grande questão, um grande detalhe que não está sendo mencionado nos vídeos. E vou contar tudo para vocês. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas. Vamos falar muito sobre o Corinthians. Luiz Castro vem pro timão, está próximo. Ramon Dias, qual a situação do Ramon Dias? Vai para o clássico diante do Palmeiras. Corinthians tem lista de dispensa com 9 jogadores. Enfim, o vídeo está bombando. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer a cada dia mais. Já passamos dos 32 mil inscritos, o canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido. Combinado, fiel? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque, fiel, está realmente um assunto bem polêmico essa história entre Ramon Dias e Luiz Castro, tá? Se o Luiz Castro chega agora ou se espera até o ano que vem. Corintianeiro, nos explique como que está a situação atualizada e vou trazer informações para vocês, o detalhe que está faltando para o Luiz Castro ser treinador do Corinthians, que é um detalhe, mas um detalhe bem importante. Fiel, primeiramente, tá? Sobre a questão do Ramon Dias, tá? Vamos falar primeiro sobre o nosso treinador atual, o senhor Ramon Dias. A diretoria do Corinthians entende também, não é tão fácil assim contratar o Luiz Castro, como muitas pessoas estão pensando. É um ótimo treinador, é um treinador de ponta, é um treinador que todo clube hoje quer no seu clube para comandar o elenco, porque é um treinador muito bom. Estava no Botafogo, naquele Botafogo que estava líder e só foi ele sair, o Botafogo caiu de produção, aí o Palmeiras foi lá e foi campeão. Então é um treinador conhecido, é um treinador que se viesse para o Corinthians eu mesmo iria vibrar muito, porque aí sim o Corinthians teria um treinador de verdade, certo? Só que na mão do Ramon Dias, nos últimos 7 jogos disputados pelo treinador, o Corinthians seria o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias foi contratado com um único objetivo sequer em tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e pelo menos por enquanto esse objetivo está sendo cumprido, porque o Corinthians hoje se encontra fora da zona de rebaixamento. Fiel, veja bem, eu não estou aqui defendendo a permanência do Ramon Dias, estou aqui expondo para vocês o que a diretoria do Corinthians está colocando em pauta em suas reuniões referente se dispensa o Ramon Dias ou não. E este é um termo muito importante que está sendo colocado em pauta, tá? Que o senhor Ramon Dias, nos últimos 7 jogos, tem uma porcentagem boa no Corinthians, porque o Corinthians seria o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e, por enquanto, o time se encontra fora da zona de rebaixamento. O detalhe das duas Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana, foi um detalhe a mais, que o Corinthians foi eliminado, porque a intenção do Corinthians nunca foi ser campeão dessas duas Copas. Ou seja, fiel, obviamente que se fosse campeão seria uma promoção a mais, seria um bônus, mas o objetivo do Corinthians sempre foi escapar da zona de rebaixamento por tudo que envolve uma possível queda em perca de direitos de transmissões de TV, em quedas reduzidas, né, de verbas, também bilheteria que cairia bastante, então o Corinthians perderia e muito a exclusão automaticamente do contrato com o Memphis Depay, caso o Corinthians caia para a 2ª divisão, então tem muita coisa em jogo se o Corinthians cair para a 2ª divisão. E mesmo com a situação do Luiz Castro sem clube, do Luiz Castro parado, é uma situação bastante complexa e agora eu vou entrar no assunto do Luiz Castro para você entender toda essa dinâmica que está envolvendo um possível novo treinador para o Corinthians, tá? O Luiz Castro, hoje, para ser treinador do Corinthians, o primeiro ponto é um salário de 3,5 milhões de reais a 4 milhões para ele ser treinador. Então tem esse ponto primeiro, que é um ponto importantíssimo, que é um alto salário do treinador, tá? Ele estava na Arábia, ganhando muito mais do que isso. Para ele ser treinador do Corinthians hoje, é de 3,5 milhões
a 4 milhões de reais. E o Corinthians já tem uma folha salarial altíssima. Se nós levarmos em consideração, a gente tem o Memphis Depay ganhando 3 milhões, a gente tem o Yuri Alberto ganhando 2 milhões e pouco, a gente tem um meio ofensivo de 2 milhões no banco de reservas, que é o Igor Coronado, tá, fiel? A gente tem um Pedro Raul de 800 mil reais. Então o Corinthians tem uma folha salarial gigante, tem uma folha salarial altíssima e entraria para esta folha um valor aí, não vamos ficar nem nos 4 e nem nos 3, vamos ficar nos 3,5. Entraria mais 3 milhões e meio de reais mensais para ter o Luis Castro como treinador. Compensa? Na minha opinião, compensa demais, tá? Porque é um investimento que vale a pena você ter um treinador que faça o time andar, que faça o navio, que faça a engrenagem, que faça o caminhão andar. E o Luis Castro, sim, seria o treinador do Corinthians. Mas, corintianeiro, o que pega? O Corinthians ele vai mandar o Ramon Dias embora nessa situação de final de Brasileiro, faltando aí entre 8 a 9 rodadas para o Brasileirão encerrar, e vai trazer o Luis Castro? Aí vem a grande questão, aí vem o detalhe que eu falei para vocês, o porquê que o Luis Castro ainda não fechou com o Corinthians. Se não fosse esse detalhe, o Luis Castro já era treinador do Corinthians, porque existe um contato e existe o desejo do treinador voltar para o Brasil. Qual que é esse detalhe, corintianeiro? Fiel, primeiramente, tá? Primeiro de tudo, o Corinthians quer fazer um contrato com o Luis Castro de 9 jogos. 9 jogos. Podendo dar sequência se o Corinthians não cair para a segunda divisão, ou podendo ser interrompido se o Corinthians cair para a segunda divisão. Aí a grande questão é se o Luis Castro vai aceitar este contrato de 9 jogos ou não. Porque para o treinador, ele já quer fechar aí de 2 a 3 anos com o Corinthians. Não interessa se o Corinthians vai cair para a segunda divisão ou não. Ah, corintianeiro, mas o Luis Castro gostaria de treinar o Corinthians na segunda divisão? Fiel, quem ama clube somos nós. Se o Corinthians cai para a segunda divisão na mão do Luis Castro e pagando os 3 milhões e meio para o Luis Castro, ele não está nem aí. Se o Corinthians está na segunda, está na terceira, pingando o salário dele todo mês, caindo os 3 milhões e meio todo mês na conta do Luis Castro, ele vai treinar o Corinthians normalmente, independente da divisão que o clube se encontra. Só que para o Corinthians, ele não compensa, tá? Repito, para o Corinthians não compensa desembolsar uma verba de 3 milhões e meio de reais mensais com o clube disputando a Série B por tudo que falamos neste vídeo há poucos minutos atrás. Porque vai cair tudo em questão de verba, tudo em questão financeira cai. Direito de imagem, de televisão cai. Venda de bilheteria cai. Tudo cai, fiel. Tá? Só o contrato que o Corinthians tem com direitos de TV, que o Corinthians fechou com a Liga Forte entre 2025 e 2029, praticamente são 300 milhões anuais. A Brax paga para o Corinthians em placas 288 milhões anuais. Tudo cai quando você cai para a segunda divisão, porque você não tem o mesmo privilégio que tem clubes de primeira divisão. Tanto em bonificações de títulos, tá? O Corinthians, por exemplo, para a próxima temporada não tem Copa do Brasil, provavelmente, por enquanto, até o momento, não tem Sul-Americana, a gente tem um Paulista e um possível brasileiro, Série A ou Série B. Então, não tem bonificações de títulos. Bonificações de título para Paulista são medíocres comparado à Sul-Americana e Copa do Brasil, em que o Corinthians poderia faturar 33 milhões caso se consagrasse campeão da Sul-Americana. O Corinthians faturou prêmios altíssimos em classificações até chegar à semifinal contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então você perde bonificações de classificação de Copas, porque o Corinthians não disputaria Copas. Você perde tudo, qualquer tipo de renda que você imaginar, você perde. Você vai perder o astro da equipe, que automaticamente seu contrato será rescindido com o Memphis Depay. Tá? E mesmo que ele queira ficar no Corinthians, jamais seria por esse valor. E o Corinthians, por todas essas verbas que cairiam o número, o Corinthians não consegue manter o Luis Castro no Corinthians por esses valores para a segunda divisão. Tá? Compensa você contratar um treinador de menor expressão, porque para disputar a segunda divisão é um campeonato que não exige muito. Então, o Luis Castro no Corinthians, independente se ele treinaria o Corinthians na segunda divisão ou não, para o Corinthians financeiramente não dá receita, não tem como o Corinthians pagar um treinador de 3 milhões e meio na segunda divisão. Corintianeiro, você está dizendo que é possível o Corinthians cair? Matematicamente é muito possível, tá? E eu estou falando como torcedor, óbvio que eu vou falar, o Corinthians não cai. E para mim não cai mesmo, tá, filho?
Para mim o Corinthians não cai para a segunda divisão mesmo. Para mim tem clubes piores e para mim o Corinthians consegue ficar na segunda divisão. Inclusive alguns vídeos atrás eu trouxe uma simulação de rodada comparando aí os times que hoje se encontram na segunda divisão. Para mim o Corinthians não cai mesmo para a segunda divisão. Só que para empresário, para dirigente, para pessoas que comandam o futebol, você tem que fazer essas contas. Você tem que colocar essas contas no papel e fazer a matemática. E se cair? E se cair, tá? Porque é uma situação complexa do Corinthians. Também não é uma situação que a gente está a uma vitória de escapar ou a 2 empates de escapar da segunda divisão. Não. O Corinthians vai jogar contra o Palmeiras segunda-feira, em que o Palmeiras é altamente favorito, independente se está dentro de casa ou não. Fiel, a gente fez um jogo medíocre contra o Cuiabá fora de casa, em que a gente ganhou de 1-0, em que, com todo o respeito ao Corinthians, o Cuiabá, o Botafogo, o Palmeiras, o Botafogo, o São Paulo, o Fortaleza, os times que estão brigando ali na parte de cima ganham do Cuiabá de olhos fechados, com a mão nas costas, de 2-3, tranquilo. Apesar que o São Paulo perdeu nos 2 turnos pro Cuiabá, né? Então, é favorito. Isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Palmeiras está brigando por título, o Corinthians está brigando para não cair para a segunda divisão. Então, caso o Corinthians venha perder para o Palmeiras, apesar que clássico é clássico, e eu sou Corinthians até o fim, mas caso o Corinthians venha perder, caso dê a lógica que hoje nos proporciona um Palmeiras brigando por título, o Corinthians brigando para não cair para a segunda divisão, e os clubes que estão a 1 ponto atrás do Corinthians, sendo Juventude e Bragantino, se eles ganharem, eles já passam o Corinthians também. Aí o Corinthians volta para o Z4. Então a situação do Corinthians, ela é complexa, ela não é uma situação fácil, tá? E aí entra toda essa circunstância, todos esses parâmetros que eu trouxe para vocês. Então o que está atrapalhando o Corinthians fechar com o Luis Castro hoje é isso, tá? Porque para o Corinthians compensa você fechar um contrato de 8 a 9 jogos, tá? E para o Luis Castro compensa ele fechar por 2 anos. Ele não vai querer sair lá da casa dele, lá onde ele mora, não sei onde ele mora, onde ele está nesse momento, tá? Vim para o Corinthians por um contrato de 9 jogos. Porque ele chega aqui, cai para a segunda divisão e sai novamente. Aí ele, no status dele, no currículo dele, fica queimado. O cara foi lá para tirar o Corinthians da segunda divisão, caiu para a segunda divisão e o Corinthians já o dispensou. Ficaria um trabalho muito curto. E por 3 milhões e meio, o Corinthians não consegue arcar com seus custos treinando o Corinthians na Série B e nem é preciso, tá? Por questões de caixa financeiro do clube. Então, hoje, o Corinthians só não fechou com o Luis Castro por causa dessa questão, por causa desse mini contrato que teria que ser feito, tá? Sendo que o Corinthians existe a possibilidade de cair para a segunda divisão. Mas, corintianeiro, então você está pondo um ponto final. Não tem como o Corinthians cair o Luis Castro? Fiel, tem, tá? Futebol, igual eu falei para vocês, é business e as negociações, elas mudam de parâmetro de uma hora para outra, tá? Inclusive, eu acredito que o Luis Castro está próximo do Corinthians. Independente se será por um contrato curto ou não. Eu acredito que o Luis Castro está próximo do Corinthians, principalmente se houver derrota do Ramon Dias para o Palmeiras. Mas não se esqueçam do primeiro parâmetro que trouxe para vocês. Nos últimos 7 jogos do Corinthians, o Corinthians seria o 4º colocado do Campeonato Brasileiro com Ramon Dias, tá? Porque ele teve aí uns parâmetros legais, mesmo empatando bastante nos últimos 7 jogos do Corinthians no campeonato, tá? Então, o objetivo do Corinthians, tá? Sempre foi, com o Ramon Dias, tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Nunca foi título. Então, por isso que as eliminações na Copa não trouxe a eliminação do Ramon Dias até este presente momento. Mas no Brasileiro, caso ele volte para a zona de rebaixamento, faltando de 8 a 7 rodadas para acabar, aí sim pode se culminar na demissão do senhor Ramon Dias. Certo, fiel? Quero que vocês comentem porque eu quero saber demais a sua opinião. E detalhe importante, qualquer informação que eu tiver referente a este paralelo entre Luis Castro assumindo o Corinthians ou não, ou demissão de Ramon Dias, eu trago para vocês aqui de imediato, tá? E não está descartado também uma possível saída do Ramon Dias até mesmo antes do derby, tá, fiel? Então vamos aguardar, eu estou ligado 24 horas, meu telefone está sempre aberto esperando chegar as informações para trazer para vocês aqui, e hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro, tá? Mas não saia daí, porque ainda temos muitas informações para trazer para vocês. O Corinthians já elaborou, tá? Pelo menos internamente, essa lista ela não é externa, uma lista de dispensa para 2025. Eu falei no vídeo de ontem, queria trazer para vocês hoje, estou cumprindo aqui, trazendo uma lista de dispensa de 9 jogadores. É isso mesmo, tá, fiel? O Corinthians pretende dispensar 9 jogadores
para 2025. Em outras palavras, o Corinthians está dispensando praticamente um time de futebol. Certo, fiel? Vou trazer a lista para vocês agora, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Muitos jogadores dessa lista, o contrato vence em dezembro. Tem jogadores que o contrato não vence em dezembro, mas mesmo assim continua na lista de dispensa. Ah, por quê, corintianeiro? Se o Corinthians rescindir, ele tem que pagar uma multa? Correto, tá, fiel? Mas esses jogadores que têm contrato que passam da linha de 2025, o Corinthians vai negociar, tá? Ou seja, está na lista de dispensa porque não vai ficar no clube. Os jogadores que não tivessem os contratos encerrados em dezembro serão negociados que estão na lista, tá? O Corinthians não pretende ficar com esses atletas no elenco. Eu escrevi até num papel aqui, tá, Fiel, de forma grotesca, para não esquecer, porque são 9 jogadores, é muito jogador. E quando você tem uma lista de dispensa com praticamente um time de futebol, é porque realmente algo está errado e o Corinthians realmente contratou muitas peças erradas. Combinado? Vamos então à lista, tá, Fiel? Pedro Raul. Esse é o primeiro jogador que entra na lista de dispensa do Corinthians. Provavelmente, se eu não me engano, seu contrato não vence em dezembro, tá? O Corinthians fez um contrato com ele, se não me engano, de 4 anos, tá, fiel? Só que é um jogador que vai ser negociado. Inclusive, há negociações entre Corinthians e Internacional pelo Lucas Alário. Então, Pedro Raul é o primeiro jogador da lista de dispensa de 2025 que será negociado e não fará parte do Corinthians para o plantel de 2025, tá? Lateral Hugo, tá, fiel? Esse está na lista de dispensa. Matheus Araújo está na lista de dispensa. O lateral Fagner está na lista de dispensa, só que tem ressalva por 2 jogadores dessa lista e já vou explicar o final dela, tá? Romero, lista de dispensa. Esse me surpreendeu muito em entrar na lista, tá? Recebi essas informações hoje e me surpreendeu muito. Romero está na lista. Juan Oliveira, lista de dispensa. Caetano, lista de dispensa. E Palácios, lista de dispensa, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu esqueci de um jogador aqui, tá, fiel? Tá? É porque eu coloquei Fagner 2 vezes aqui. Caetano, tá, fiel? Caetano, lista de dispensa também do Corinthians, tá? Então são 9 atletas que entram na lista de dispensa. Qual é a ressalva que eu falei para vocês referente a essa lista? É o Romero e o Fagner, tá? Por quê, corintianeiro? O próximo treinador que assumir o Corinthians pode pedir para o Romero ou para o Fagner ficar. Então, se eles vão apresentar a lista de dispensa com o Romero e o Fagner, ó, isso aqui é a lista de dispensa do Corinthians. Você quer trabalhar com um desses 2 jogadores? Estou falando do Romero e o Fagner, porque são 2 jogadores interessantes. Não são 2 jogadores, na minha opinião, de se jogar fora, porque o Fagner em forma é um bom jogador e o Romero, dentro da área, é um jogador que acaba fazendo gol e pode ser opção para o banco de reservas. Então, qualquer treinador que analisar essa lista vai olhar com outros olhos para o Fagner e para o Romero, mas está na lista de dispensa. Se o treinador bater o carimbo e falar, ó, não vou usar nenhum desses atletas, realmente Romero e Fagner não fará parte do Corinthians para 2025. Certo, fiel? O que vocês acharam dessas informações? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Não se esqueçam que hoje à tarde tem mais vídeo com novidades do Corinthians. Meu muito obrigado e vai Corinthians!